Nesta aula, você vai aprender o que são os grupos funcionais e vai começar a conseguir identificar as funções químicas dos compostos orgânicos. Cada função química existente na química orgânica possui seu próprio grupo funcional. É por meio do grupo funcional que conseguimos identificar a função química a qual a substância pertence. Antes de começarmos a falar das funções orgânicas, vamos relembrar algumas classificações importantes nas cadeias carbônicas. Quando nas cadeias carbônicas encontramos apenas ligações simples entre átomos de carbono, ou seja, quando não encontramos ligações duplas ou triplas entre carbonos, então a cadeia é chamada saturada. Caso encontremos essas ligações duplas ou triplas, a cadeia é denominada insaturada. Portanto, as cadeias insaturadas ocorrem quando existem ligações duplas ou ligações triplas entre átomos de carbono. Há também a classificação das cadeias em homogêneas e heterogêneas. As cadeias homogêneas não possuem átomos diferentes de carbono entre carbonos. Assim, podemos começar então o estudo das funções orgânicas. Em primeiro lugar, quando você toma uma molécula orgânica e identifica apenas átomos de carbono e hidrogênio na estrutura, pode ter certeza, você está lidando com um hidrocarboneto. Este é o maior grupo da química orgânica. São as substâncias formadas por apenas átomos de carbono e hidrogênio. Não há, neste caso, um grupo funcional específico que o representa. Nós identificamos apenas quando percebemos que só há carbono e hidrogênio na molécula. O petróleo é uma mistura de substâncias, onde predominam fundamentalmente os hidrocarbonetos. É a nossa grande fonte dos compostos desta função química. O petróleo, que nos fornece gasolina, asfalto, material base para a fabricação de plásticos, diesel, querosene e tantos outros materiais essenciais para o mundo de hoje. Um outro cara muito comum que está presente no seu dia a dia é o propano. O propano é um dos componentes do chamado gás de cozinha. Agora, quando encontramos um grupo OH, oxigênio ligado com hidrogênio, quando encontramos este grupo ligado a um carbono saturado, então dizemos que estamos com um composto da função álcool. Ou seja, eu tenho que encontrar a hidroxila, o OH, em um carbono que só faça ligações simples. Isso é fundamental para que você tenha certeza que está lidando com a função álcool. O etanol, por exemplo, derivado da cana-de-açúcar, é um exemplo de álcool, o exemplo mais conhecido no nosso cotidiano. Agora fique bem atento, porque se a hidroxila, o OH, aparecer diretamente ligado em um anel aromático, então a função química será fenol, não mais álcool. Tem que tomar esse cuidado, muita gente se confunde nisso.
quando encontramos, por outro lado, uma carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica, então a função química será aldeído. O que é carbonila? É quando você tem um átomo de carbono fazendo dupla ligação com um átomo de oxigênio. Se a carbonila, ao invés de estar na ponta da cadeia, estiver entre dois átomos de carbono, então teremos uma outra função, a função cetona. Você deve ter se lembrado aí da substância acetona. Muito bem, é de fato a cetona mais conhecida. A cetona formada por 3 átomos de carbono, a menor delas, que tem o nome oficial de propanona. Quando encontramos uma carboxila, e veja que carboxila é, no mesmo carbono, você tem a carbonila e a hidroxila. Veja só, você tem uma carbonila, carbono ligado com oxigênio por dupla ligação, e esse mesmo carbono ligado a uma hidroxila. Isso dá uma carboxila. E quando a carboxila está presente, temos um ácido carboxílico. Vamos ver aqui uma representação em 3 dimensões desse cara. Na função ácido carboxílico, encontramos uma carbonila e uma hidroxila no primeiro carbono da cadeia. Veja, aqui está representado em vermelho o oxigênio. Este oxigênio, que tem 2 ligações com o carbono, ele forma juntamente com o carbono o grupo carbonila. O outro oxigênio está ligado a um átomo representado aqui em cinza claro, né? Este outro grupo, OH, é a hidroxila. Isso aqui é que é a carboxila, essa união da carbonila com a hidroxila. Por isso que tem esse nome, carboxila. O vinagre é uma solução de ácido acético em água. O ácido acético, ele tem como nome oficial ácido etanóico. Não é o momento de tratarmos de nomenclatura, mas eu posso adiantar para você que todo ácido orgânico termina com óico, seu nome. E o vinagre é, sem dúvida, um dos ácidos orgânicos mais famosos. Vamos agora a um exercício para fechar esta aula. Analise cada uma das alternativas a seguir e assinale a verdadeira. Hidrocarbonetos possuem moléculas de água em sua estrutura? Não é isso que define um hidrocarboneto. O que define um hidrocarboneto é a presença apenas de 2 elementos químicos nas suas moléculas, o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Na realidade, nem poderia ter água porque não tem o elemento oxigênio. Cadeia normal é aquela que não apresenta ligação dupla entre carbonos? Não é essa a definição. A cadeia é normal quando ela não possui ramificações. A ideia de cadeia normal é o contrário de cadeia ramificada, nada tendo a ver com a presença de ligações duplas. Alternativa C. A existência de hidroxila na molécula de uma substância garante que a função química seja álcool. Como vimos aqui na aula, a hidroxila está presente em várias funções químicas. Não se engane, para ser álcool, você precisa ter a hidroxila ligada num carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples.
Portanto, ainda não achamos a alternativa correta. Alternativa D. Os fenóis possuem uma hidroxila diretamente ligada a um anel aromático? Exato. Para ser do grupo fenol, você tem que encontrar o OH, a hidroxila, ligado diretamente no anel aromático. Se você tiver o OH, a hidroxila, ligada num carbono e este carbono ligado a um anel aromático, já não é mais do grupo fenol. E a alternativa E, o etanol pertence à função aldeído? Não, o etanol é da função álcool. Aliás, é o nosso álcool mais conhecido. É o álcool que está presente nos postos de combustíveis. É o álcool que você compra no supermercado e é também o álcool que muitos bebem. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Bons estudos para você!